Fala Excelizers, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, essa é a nossa quarta aula do mini curso gratuito de como criar um cadastro de clientes no Excel utilizando macros. A gente tem aqui esse sistema, né, essa nossa parte de trabalho composta por três planilhas aqui. A gente tem uma planilha para cadastro de clientes, onde a gente tem o formulário que deverá ser preenchido com as informações que a gente precisa para cadastrar esses clientes na nossa base de dados. Temos uma planilha de relatório, onde a gente consegue filtrar informações que estão constantes lá na nossa base de dados. Por exemplo, eu consigo verificar quantos clientes eu tenho com o nome Maria, eu consigo verificar quantos clientes eu tenho que o nome inicia-se com a letra A, eu consigo verificar quantos clientes eu tenho, por exemplo, chamam Wallace, e aqui eu tenho algumas análises, né, que eu posso fazer a partir dessas informações da minha base de dados. Aqui já traz para mim que eu tenho 3 resultados para os critérios que eu estabeleci aqui na minha busca, e esses 3 resultados, nenhum, né, desses clientes é do sexo feminino e 3 desses clientes é do sexo masculino. Então são algumas análises que a gente consegue fazer aqui dentro desse nosso relatório. E a gente tem aqui também a nossa base de dados, para onde as informações que a gente preenche lá no nosso formulário de cadastro são transportadas. Verifique que aqui na nossa base de dados a gente tem que o Bruno Aguiar França está ocupando a 30ª posição aqui, né, dentro desse nosso cadastro de clientes, ou seja, o ID dele é o número 30. E agora, se eu vier aqui no meu formulário de cadastro, clicar no botão cadastrar, o Excel vai pegar essas informações, transportar para a nossa base de dados, vai aparecer, vai exibir uma mensagem na tela informando que o meu cadastro foi realizado com sucesso, e ele já limpou o formulário aqui para a gente, já deixou posicionado na célula que a gente vai iniciar o preenchimento aqui do nosso próximo cliente, né, que a gente vai cadastrar aqui. E agora, ao vir aqui na nossa base de dados, verifique que a Juliana Batista Meireles, que mora em Goiânia, ela está ocupando a 31ª posição. Então, na primeira aula, aqui a gente criou, né, toda a estrutura visual desse nosso sistema. Depois a gente criou os botões de navegação, né, que inserimos esses ícones, criamos essa animação aqui, que cria uma espécie de botão flutuante ao clicar nele e navegar entre as diferentes planilhas aqui dentro da nossa pasta de trabalho. A gente já criou também aqui o nosso formulário e a nossa base de dados. Agora a gente vai, de fato, criar aqui a macro, né? Gravar a macro com as linhas de código que vão permitir que a gente consiga tirar as informações que estão contidas aqui no nosso formulário de cadastro e, ao simples clique de um botão, transportar essas informações lá para a nossa base de dados. Bora lá então. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, antes de fato criar a nossa macro, é preparar o nosso terreno. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui no quesito preparar o terreno é certificar que aqui na nossa base de dados, em todas as colunas aqui, a gente já tenha um filtro aplicado. Isso é extremamente importante, que esse filtro já esteja aplicado. Para isso eu vou selecionar todas as colunas aqui Para isso eu vou selecionar todas as colunas aqui dos títulos da minha tabela e vou vir aqui na minha guia dados e vou selecionar a opção filtro para que esse filtro fique devidamente aplicado aqui na nossa tabela. E agora eu vou voltar aqui para a nossa tela de cadastro. Já deixei até preenchido aqui as informações para que a gente ganhe tempo. E agora, quando você vai gravar macro aqui no Excel, você pode gravar uma macro aqui através da guia exibir. Você vai navegar aqui até o final dela, você vai ver que já tem a opção de exibir macros que já estão armazenados na sua pasta de trabalho ou gravar novas macros.
ou você pode utilizar também pela Guia Desenvolvedor, que é o que eu mais recomendo. Que na Guia Desenvolvedor você tem acesso a mais ferramentas aí, né, de desenvolvimento de planilhas mais profissionais. E caso na sua versão do Excel, no seu aplicativo, não esteja habilitada a Guia Desenvolvedor, basta que você venha aqui, ó, em Arquivo, Opções, Personalizar a faixa de opções e verifique aqui ao lado se ela não está desmarcada. Se estiver desmarcada, assim, basta você marcar, clicar em OK e ele já vai habilitar aqui para você. E quando você habilita a Guia Desenvolvedor, verifique que aqui a gente tem a opção Visual Basic, né, que é o ambiente que você consegue escrever as suas macros, caso você já tenha um conhecimento mais avançado. Não é isso que você vai aprender nessa aula, você vai aprender a fazer alguma pequena edição para melhorar suas linhas de código. Onde você também consegue verificar todos os códigos que já existem aqui na sua planilha. Eu vou clicar aqui e ele já vai vir para este ambiente aqui. Verifique que a gente tem, né, quais que são os objetos aqui que tem dentro da nossa pasta de trabalho cadastro de cliente. Ele já sabe aqui que os objetos são a pasta de trabalho como uma instância superior, né? E 3 outras planilhas aqui, que é a nossa planilha cadastro, relatório e base de dados. Eu vou colocar agora no modo de tela partida aqui para a gente conseguir verificar, né, o que o Excel faz lá no Visual Basic quando a gente começa a gravar uma macro. Ajustar isso aqui, agora eu venho aqui, ó, na opção macros e vou selecionar para gravar uma macro. Aliás, eu venho aqui em gravar macro e vou dar um nome a essa macro. Essa minha macro vai chamar cadastrar. Feito isso, clico em OK e verifique que o Excel já inseriu um módulo aqui para a gente que não existia antes. Quando a gente expande, a gente vê essa tela em branco aqui, né, que é onde os códigos aqui da nossa macro são inseridos. E verifique, todas as ações que eu estou executando aqui no Excel, ele está gravando aqui para a gente. Verifique, eu estou clicando nas células e ele já está exibindo lá qual que é a célula que eu selecionei. Vou apagar essas 3 linhas aqui para não dar erro na nossa fórmula, na nossa macro, e agora a gente vai iniciar a gravação. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai navegar para a nossa planilha base de dados e eu vou selecionar a terceira linha. Por que a terceira linha? Porque é a primeira linha que está imediatamente abaixo do título das colunas. Seleciono essa minha terceira linha, clico com o botão direito do mouse e vou selecionar a opção inserir. Por quê? Eu quero inserir uma linha imediatamente acima, né, dessa minha linha 3. Já você vai entender o porquê disso. Feito isso, vou selecionar, deixar selecionada a minha célula B3 e agora eu vou lá na minha tela de cadastro e vou selecionar todas as informações que eu quero transportar lá para a minha base de dados, ou seja, vou selecionar todo esse intervalo que vai desde a célula F6 até a célula F12. E repare aqui à esquerda do vídeo que o Excel já está, para cada ação que a gente fez, ele inseriu uma linha de comando separada. Feito isso, eu vou copiar isso aqui, ele já criou mais uma linha de comando aqui, e agora eu venho aqui na minha base de dados, na célula que já está selecionada, venho aqui na minha página inicial e vou transpor esses resultados. Quando eu selecionei a opção transpor, ela exibiu uma mensagem de erro aqui, informando que tem uma fórmula aqui que está fazendo referência a ela, a própria célula, né? Está tendo uma referência circular aqui no Excel. Não vou me aprofundar muito em explicar o que é uma referência circular nesse momento, mas basta você clicar em OK, que está tudo bem. Clicou em OK, verifique que lá no fundo aqui, eu vou expandir essa tela, verifique que lá no fundo todas as células que a gente acabou de transpor para cá, elas estão selecionadas. E o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou copiar novamente aqui, aproveitar que a seleção já está habilitada, copio e venho aqui na página inicial em colar e vou colar os valores. Mas por que eu fiz isso, né? Uma das vantagens de você trabalhar com
a transposição, né, com gravação de macros aqui no Excel, como eu já informei anteriormente, é justamente você deixar a sua base mais leve. Então, ao invés de transportar lá da minha tela de cadastro todas aquelas células, inclusive aquela célula que está fazendo a validação, né, da nossa fórmula aqui, que tem uma função nela, e trazer aqui para a base de dados, eu trago apenas os valores, para que a minha base de dados não fique com 10 mil, 20 mil, 30 linhas fazendo cálculos aí e deixando a minha planilha mais pesada. Então é por isso que eu transpus o resultado, copiei na posição que ele estava e colei os valores, só para deixar a nossa base de dados mais leve. E agora, depois que eu colei os valores, basta eu vir aqui na minha célula B2, por isso que era importante você ter habilitado, deixado o filtro habilitado antes de iniciar a gravação da macro, e eu vou classificar do menor para o maior. Por quê? O que essa macro vai fazer? Sempre que eu executar esse comando, ela vai inserir uma linha acima da linha 3. Vai inserir uma linha entre a linha 3 e a linha 2. E se você não classificar do menor para o maior, ela vai crescer de uma forma decrescente. Sempre o registro mais recente vai estar no topo da tabela e o registro mais antigo vai estar lá no final. Só porque se você tem um ID que ele cresce de forma que ele é cadastrado de forma crescente, né, é interessante que você faça com que essa tabela seja exibido o ID ali, ó, do menor até o maior. Por isso que a gente fez aqui essa nossa classificação. Feito isso, agora eu retorno para a minha tela de cadastro e vou selecionar aqui da minha célula F7 até a minha célula F12 e vou apagar esse meu formulário. Mas por que eu não selecionei aqui desde a minha célula F6? Porque na minha célula F6 é uma célula que contém uma função, que contém uma fórmula, que ela exibe um valor de acordo com o valor que eu inseri aqui na minha célula F7. Então não é interessante que eu apague essa fórmula agora e eu tenha que ficar refazendo essa fórmula sempre quando eu for cadastrar um novo cliente. Por isso que eu não apaguei o valor que estava contido aqui na nossa célula F6. Feito isso, todas as informações foram gravadas. Eu vou deixar o último comando que eu vou fazer, eu vou deixar posicionado aqui, né, o cursor do mouse em cima da célula F7 e vou vir aqui novamente na guia desenvolvedor e vou parar essa gravação. Ao parar a gravação, se eu retornar lá ao ambiente do VBA, né, o Visual Basic, eu vou clicar aqui. Agora verifique todas as linhas de código aqui que ele inseriu para a gente aqui, né? Desde o início que a gente iniciou a gravação até o momento que a gente terminou. Eu te recomendo depois eu vir aqui dar uma olhada, dar uma lida aqui para você já ir se habituando com essa linguagem de programação, se você tem interesse em se aprofundar em VBA, beleza? E agora que a gente terminou a gravação dessa nossa macro, a gente precisa atribuir um botão a essa nossa macro, né, para que a gente consiga executá-la. E para isso, eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui em cima daquele botão que a gente já havia criado, venho em atribuir macro e seleciono aqui na minha lista de macros que vai ser exibida aqui nessa tela, todas a macro que eu quero atribuir àquele determinado botão. E aqui nesse ponto você tem que se atentar ao seguinte: se você estiver com mais de uma planilha, né, criando macro para mais de uma planilha ao mesmo tempo aí no seu serviço, sempre verifica aqui, ó, de onde, né, de qual passo de trabalho que é a macro que você quer atribuir a esse botão. Porque se você tiver 3 planilhas com macro abertas aí, o Excel pode exibir essa opção aqui, ó, todas as pastas de trabalho abertas. Então, quando você seleciona essa opção, ele vai aparecer todas as macros de todas as pastas de trabalho que estiver abertas. E se você não se atentar, você pode atribuir uma macro de uma outra pasta de trabalho e dar erro na sua planilha. Então, antes de atribuir, né, a macro ao botão, vem aqui e seleciona essa pasta de trabalho. E aí sim, ele vai exibir a lista apenas das macros dessa pasta de trabalho. Seleciona e clica em OK. E agora, sempre que você criar um novo cadastro aqui para um outro cliente e clicar em OK, essa operação vai ser exibida, ela vai ser
realizada novamente. Eu vou cadastrar o meu nome aqui, só para a gente validar essa nossa macro. Sexo masculino. Verifique que ele já fez a leitura, né, na nossa base de dados. Ele já sabe que tem duas células aqui, né, com valores. Portanto, 00002 será o ID do nosso próximo cliente. Vou colocar um número de telefone hipotético aqui. E-mail wallace.silva@gmail.com. Cidade Anápolis. Unidade Federativa GO. E agora, ao clicar no botão cadastrar, o Excel vai executar novamente todas aquelas operações que a gente já tinha feito durante a gravação da macro e vai deixar o formulário pronto aqui para a próxima gravação. Agora a gente pode vir aqui na base de dados e verifique que ele inseriu, né, o Wallace Martins da Silva, ele havia inserido aqui nessa posição e ele já reclassificou aqui para a gente do menor para o maior, jogando esse nosso último registro lá para baixo. Agora eu vou fazer um novo registro aqui. Maressa Muhammad, para quem não sabe, é minha esposa. Menino 62, colocar um número aqui qualquer também. O e-mail Maressa, colocar NA para a gente não perder muito tempo. Anápolis GO. Vou clicar em cadastrar, mesma coisa, transportou para nossa base de dados e deixou o formulário limpo, né? Ou seja, preparado para receber o próximo cliente. Ao vir aqui na base de dados, verifique que ele colocou esse nosso último cliente lá no final. E agora, uma melhoria, né? O que a gente pode fazer para melhorar essa nossa macro? Como eu prometi para você, e você já deve ter feito o download do material que eu preparei para você, né? A gente vai entrar aqui também no próximo ponto, né, de explicar, de entender o porquê que é importante você trabalhar com esse tipo de sistema, que você cadastra, cria um formulário de cadastro na página e usa uma macro para transportar para a sua base de dados. Como eu falei lá na primeira aula desse mini curso, você pode pegar essa ideia e adaptar para outro segmento. Não necessariamente você precisa utilizar isso aqui apenas para cadastro de cliente. A lógica, ela vai ser a mesma se você for criar uma planilha de estoque, se você for criar uma planilha de vendas, se você for criar uma planilha de fluxo de caixa ou de cadastro de cliente ou o que quer que seja. Porém, você tem que entender o seguinte: quando você está trabalhando com a base de dados, principalmente para comércio, que você quer, né, fazer um registro em um livro caixa, para você registrar todas as vendas que estão sendo executadas aí durante o dia, você tem que pensar que a sua base de dados ela tem que estar íntegra e impedir que essa sua base de dados ela seja alterada, porque senão não vai fazer muito sentido que você crie uma macro aqui para transportar informação para a sua base de dados e deixar essa base de dados desprotegida. Se fosse por isso, você poderia preencher diretamente na base de dados. Imagina você, lojista, dono de uma loja que tem 3 funcionários aí que vai de alguma forma preencher informações na sua planilha, no seu livro caixa. E você quer garantir que as informações que são inseridas ali no longo do tempo, elas não sejam alteradas. Você quer que esse dado seja íntegro. Porque se você deixa a sua base desprotegida aqui, qualquer pessoa pode vir e alterar as informações. E principalmente quando é uma planilha de vendas, você precisa que as informações elas se mantenham íntegras, que ninguém consiga apagar as informações que você está inserindo nessa sua planilha. Então, uma melhoria que a gente vai fazer nessa nossa planilha aqui, nessa nossa macro, é garantir que esses dados eles não sejam alterados. E como? A gente vai colocar uma linha de código lá naquela macro que a gente criou para que, quando a gente clicar nesse botão, primeiramente o Excel vai desproteger a nossa base de dados, vai executar todos aqueles comandos, gravar tudo aqui, e antes de retornar para a tela de cadastro, ele vai deixar a nossa base de dados
protegida novamente. Eu vou abrir aqui a nossa planilha de modelo só para você verificar o que eu estou falando e verifique. Na planilha modelo aqui, ninguém consegue alterar informações que estão contidas aqui na nossa base de dados. Ela está protegida, a menos que a pessoa tenha a senha dessa planilha e ela pode vir aqui em revisão e desproteger essa planilha. Aí sim ela consegue fazer qualquer modificação que ela quiser aqui dentro dessa sua base de dados. Mas se ela não tiver essa senha, é uma forma de você garantir que as informações não serão alteradas, beleza? Mas para isso, então, eu vou encerrar essa aula por aqui para não ficar muito extensa e na próxima aula você vai aprender a como editar uma macro aqui no Excel e a gente vai inserir, vai criar uma macro diretamente do VBA e a gente vai modificar uma linha de código, onde a gente vai inserir essa linha de código para garantir que a sua base de dados, ao final da gravação, o Excel vai lá e deixa protegida para que ninguém consiga modificar informações que constem na sua base de dados, beleza? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esquece, se inscreva e ative as notificações para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Vai no link aqui na descrição desse vídeo, faz o download do material, porque na próxima aula você vai precisar demais do material que eu deixei disponível aqui no link dessa aula, beleza? Nos vemos então na próxima aula e até mais.